Meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Domcast, episódio mega especial hoje, com um convidado mais do que especial. Está aqui do meu lado, na verdade está na minha frente, né? Dr. Patrick Peloso, que na verdade já era fã, mesmo antes de conhecê-lo pessoalmente, só admirando ele na rede social, né? Já vi alguns treinamentos dele. Eu disse, cara, um dia eu vou conhecê-lo e vou ter oportunidade de me aproximar, chegar mais perto, quem sabe gravar um episódio como esse. Eis que está aqui o homem, né? Tive a honra de tê-lo no meu evento Estética Milionária recentemente, né? Foi. E foi muito legal, uma experiência muito legal. E hoje trouxe ele para cá, para dividir um pouquinho dessa experiência aí com vocês. E vai ser, sem sombra de dúvida, mais um episódio incrível. Vamos lá? Olha só, costumo pedir para que o convidado se apresente, né? O que você é, o que você faz? Fala aí pra galera. Então, primeiramente eu quero agradecer pelo convite. É uma honra poder participar desse projeto. Digo mesmo, eu sempre também te acompanhei nas redes sociais, realmente está aqui perto de você. Já vi que teve Ricardo Viana aqui no primeiro episódio. Amigos queridos. E sugiro fortemente que você veja esse episódio. Realmente tive ali vários insights, né? Foram várias dicas maravilhosas. Depois teve a Fernanda Figueiredo. E poder fazer parte desse time realmente é uma honra, tá? Muito obrigado. Semana retrasada. Participei também do Estética Milionária, que para mim foi um dos melhores cursos que eu já fiz. Honra. De venda, de marketing, de processo. E olha que eu já participei de bastante. Eu sei disso, por isso que eu digo que é uma honra. E cara, cada detalhe estava muito perfeito, né? Todo o conteúdo gerado. Então também sugiro fortemente que você participe do próximo. A gente já tem até a data marcada. Já temos data, essa semana eu divulgo ainda, vocês fiquem de olho, hein? Então a gente não perca tempo, né? Legal. Eu tenho certeza que vai ser um curso divisor de águas aí para todos vocês. Legal, Patrick. Bom, vai. Posso me apresentar, meu irmão? Deve. Porque senão a gente fica aqui, vamos para cima. Manda. Meu nome é Patrick, eu sou mineiro, sou de Coqueiral, Minas Gerais. Fiz odontologia em Lavras entre os anos de 2008 e 2012. E então tenho aí 10 anos de formado, né? 10 anos de experiência dentro da odontologia. Sou casado com a Stephanie, minha esposa está grávida. Legal, né? Demais. Então estou indo aí para uma nova fase, né, com um pouco mais de propósito. E estou na harmonização já há 6 anos, né, focado 100% na harmonização orofacial. E graças a Deus as coisas boas estão acontecendo todos os dias nas nossas vidas. Legal demais. E não à toa escolhemos para este dia, como tema desse episódio, falarmos sobre propósito. Por que não? Na verdade, eu tenho uma frase, inclusive quem participou de Estética Milionária viu que nós entregamos um certificado, um diploma, onde estava escrito exatamente isso. Seu propósito move o seu negócio. Você acredita nisso, Patrick? Com certeza. Eu acho que a gente tem que ter um propósito muito bem definido, né? Porque se a gente não sabe aonde quer chegar, né, qualquer caminho serve, né? Então definir o seu propósito, né, definir o seu objetivo, sua missão, o mais rápido possível, né? Para mim não foi do dia para a noite. Sim. Foi ali uma construção. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas você identificar o porquê que você veio, quais são os seus dons, quais são os seus talentos e usar os seus dons e talentos para poder servir o maior número de pessoas possíveis. Você vai ver que a vida vai fluir mais leve. Exatamente. Não à toa também escolhi, né? Me lembrei dessa frase de um grande filósofo, pensador romano, Sêneca, que diz assim, ó: se uma pessoa não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Ou seja, não tem direção, não tem caminho, não tem propósito. Tu vai para qualquer lugar, o vento pode ser forte, mas para onde tu vai? É isso. E aí você vai para um lado, daqui a pouco muda o vento e daqui a pouco você tá para o outro lado também e a vida acaba ficando mais dificultosa, né, com mais obstáculos, com mais desafios. Então, defina rapidamente qual é o seu propósito, né? A linha que você quer seguir, aonde você quer estar, os ambientes onde você frequenta. Também isso me ajudou demais. Né? Há 8 anos atrás, eu estava quebrado financeiramente. Sabe o que eu ia perguntar? Aproveitando esse gancho aí, ó, eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Quem era o Patrick há 10 anos atrás, Caraca. há 5 e hoje? Ok. E qual foi essa diferença aí? Eu era uma pessoa super improvável de estar aqui. Né? Eu sou mineiro, sou de uma cidade muito pequena. Né? Graças a Deus nunca faltou nada, mas também nunca tive luxo, né? Então sempre fui uma pessoa muito tímida, introvertida, né? Tive muitos bloqueios na infância, né? Que acabaram me deixando cada vez mais tímido, cada vez mais introspectivo.
né? Eu falo que há 8 anos, eu estava até pensando isso antes de vir ao podcast, 8 anos atrás, era uma pessoa super inconsciente, né, inconsequente, né, estava ali perto de pessoas, né, na clínica popular, onde eu trabalhei durante muitos anos. As pessoas eram muito vítimas, né, das circunstâncias, não era protagonista da vida deles, eram coadjuvantes. E quando a gente está perto dessas pessoas, a gente acaba, né, pegando isso delas também, né, vitimista, negativo, né? Então, realmente, o Patrick de 8 anos atrás era isso. Ou você influencia ou é influenciado. Exato. Há 8 anos atrás, tá? E quando a história começou a mudar? Quando a chave começou a virar? E aí, o que aconteceu, né? Eu tenho 2 tias dentistas, né? Então, terminei minha graduação em 2012 e aí mudei para Magé, para Baixada Fluminense. Eu tinha uma tia em São Paulo e essa tia em Magé, ela abriu espaço para mim e comecei a trabalhar para ela, atendendo planos odontológicos, né? Comecei desde o mais baixo. Até antes de formar, eu já prestava serviço para ela, então ficava na recepção, ficava lavando os instrumentais. Depois passei a ganhar porcentagem. Comecei com 10, depois passei para 20, até chegar a 30%. E aí eu li uma frase, que essa frase mudou muito a minha vida, Dom, que é uma frase de Albert Einstein, que ele fala que insanidade é você querer algo diferente, fazendo todos os dias as mesmas coisas. Ótimo. E naquela época eu me via acordando no mesmo horário, tomando o mesmo café da manhã, né? Ia para a clínica, atendia planos odontológicos, almoçava todos os dias no mesmo restaurante, né? Tirava um cochilinho ali depois do almoço, que era lei, depois voltava à clínica odontológica, academia e dormia. E todo dia era exatamente a mesma coisa. Eu queria um resultado legal, eu queria realmente, né, alcançar os meus objetivos, realizar os meus sonhos, mas eu não fazia por onde. E aí essa frase mudou completamente a minha vida, porque eu vi que eu era uma pessoa insana. Queria coisas diferentes, mas fazia todos os dias as mesmas coisas. E a partir daquele ponto, a partir dessa frase, eu comecei a fazer coisas diferentes. Né? Comecei a mudar o meu ambiente, né? Comecei a conhecer novas pessoas. Há quantos anos isso? Isso vai fazer 8 anos, né? De 8 para 7 anos foi essa virada de chave. Na verdade, até um pouco mais, porque nessa busca, nessa procura, eu falo, gente, sempre esteja em movimento. Né? Continue caminhando, continue acreditando, né? Tenha bastante fé, né, no propósito que Deus colocou para você, que daqui a pouco a porta abre. Prepara o caderninho para anotar algumas coisas que vão sair daqui, hein? É verdade. Depois não fala que eu não avisei. Sugiro fortemente que peguem papel e caneta para poder anotar todos os insights que a gente vai passar aqui para vocês. E nesse movimento, né, eu estava já, olha, com início de depressão, né, na época, realmente eu ficava doente todos os dias, já naquele pensamento quase que um suicida, porque a vida parou de fazer totalmente sentido para mim. Né? Eu acordava triste, eu ia dormir triste, né? E aí orando e conversando com Deus, né? Eu falei, Deus, eu acho que tem um propósito melhor para mim, algo melhor de se viver. Né? E aí, graças a Deus, eu fui aprovado na residência em cirurgia bucomaxilofacial. Que legal. Em Teresópolis, no ano de 2014. Então, quando eu li aquela frase, eu comecei a fazer coisas diferentes. Comecei a caminhar, né? Comecei a mudar o meu café da manhã, mudei as ruas aonde eu ia para a clínica, né? Comecei a conversar com outras pessoas, comecei a ler livros diferentes. E aí surgiu essa grande oportunidade, né, de fazer a prova na residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial em 2014 e graças a Deus eu fui aprovado. Poxa, legal demais. Isso 7 para 8 anos atrás. Exato. Né? E aí fez lá, aprovado na residência. Isso. E quando a chave virou mais uma vez? Mais uma vez, cara. E aí, só de eu sair daquele ambiente hostil, né, de pessoas medíocres, né? E pessoas medíocres é aquelas pessoas que estão na média, né? Estão na massa e tá com tudo confortável. E em Apocalipse, né, Deus vai falar que ele vomitará os mornos, né? Se você não é nem frio nem quente, hei de te vomitar. Então sai perto de pessoas medíocres, vitimistas. Essas pessoas vão te puxar para baixo, tá? Eu tenho certeza disso porque eu já passei por isso. E, gente, das duas uma, né? Na vida de todos nós. Ou as pessoas são peso ou as pessoas são combustível. É isso. Então, reflete sobre isso. Quem são as pessoas que você está andando? Quem são as pessoas que você está convivendo? Se essas pessoas não estão te elevando, né? Não estão te empurrando para o próximo nível, com certeza elas estão te puxando para baixo. Verdade. Então, só de eu ter saído de Magé, minha vida começou a mudar. Mudei o meu ambiente, mudei o meu ciclo de amizades, e aí veio um livro que realmente fez a chavinha virar novamente. Opa, anotem, vai.
Esse livro ele é muito bom. É um livro da Honda, O Segredo. Não li, não conheço e vou anotar aqui Cara, também. anota esse livro aí, não só esse, essa autora ela tem vários livros bons, tá? Um melhor do que o outro. Esse é o primeiro livro dela. Nossa, é um super best-seller. Já foi lido aí milhões e milhões de vezes. Inclusive tem um filme, né? Se você não gosta de ler, mas sugiro que crie esse hábito, tá? O hábito da leitura também é um hábito que você pode desenvolver. Verdade. E esse livro foi incrível, né? Então, dentro desse livro, que é O Segredo, e tem um documentário na Netflix, tem um filme dele também incrível, tem uma frase que está em Mateus 13, onde Jesus Cristo ele fala que aquilo que você tem, mais lhe será dado e você terá em abundância. E aquilo que você não tem, até o pouco que você tem, lhe será tirado. E aquilo foi mais uma chave que virou na minha vida. Por quê, Dom? Até então, 2014, eu não tinha resultado significativo, né? Não tinha, graças a Deus, hoje a gente tem uma carreira promissora, a gente ajuda novas pessoas. Mas na época não, na época estava tudo muito monótono. E aí eu vi por quê? Por causa dessa frase. Porque faltava gratidão na minha vida, né? Faltava gratidão pela minha saúde, faltava gratidão pela minha profissão, faltava gratidão pela minha vida pessoal, faltava gratidão com os meus familiares. E aquilo que eu tinha pouco, até o pouco que eu tenho, era tirado de mim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a agradecer todos os dias de uma maneira muito significativa. Né? Porque quanto maior o seu nível de gratidão, mais daquilo você terás. É uma chave poderosa para o sucesso, ser grato. Exato, ser grato em todo momento, né? De graças o tempo todo, né? Só de você estar aqui nos assistindo, né? Agradeça. Você já é uma pessoa super diferenciada. Verdade. Né, Dom? Se esse vídeo chegou para você, é porque sim, você é uma pessoa extremamente diferenciada. Se você tomou o seu café da manhã, se você almoçou, agradeça. É isso, Patrick. Se você tem uma cama, né, Dom, para poder dormir, se você tem família. E a gente esquece dessas pequenas coisas. Deixa a vida passar batido, não é grato por aquilo que tem. E fica sempre naquela angústia e ânsia de almejar e por aquilo que você não tem. Correr atrás do vento. Sem ser grato por aquilo que Deus já te deu. É isso, cara. E que em muitos casos garante a sua paz. É só você conseguir olhar, né, com os olhos corretos. Perfeito, né? Já seja grato pelo que você tem para que Deus possa te dar ainda mais, né? Porque aquilo que você tem mais lhe será dado e você terá em grande abundância. É isso. Então dali mudou. Depois dessa frase aí, depois desse versículo bíblico, começou a chegar novos livros, um livro leva ao outro. Sim. Né? Esse foi o primeiro de muitos que vieram depois. Meu ciclo de amizades melhorou significativamente, né? O ambiente onde eu frequentei era um ambiente melhor. E, Dom, não existe ambiente neutro, tá? Aquele ambiente ou ele vai te elevar ou ele vai te trazer para baixo. Nisso. Tá? Então se movimente, mude o ambiente, né? Quem são as pessoas que você está convivendo? Tem uma frase que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é verdade. Então, reflita sobre isso. Quem são as pessoas que você está convivendo todos os dias? E para que novas pessoas cheguem na sua vida, algumas pessoas têm que sair. Verdade. Para que você possa manter essa rotação diferenciada, novas pessoas precisam chegar. Para que você possa mudar o seu resultado, se você não tem um resultado que você tanto espera hoje, é porque você não tem pensamentos coerentes. Porque com novos pensamentos vai gerar novos sentimentos, consequentemente novas ações, e aí sim você vai ter novos resultados. É isso. E onde veio a clínica? A primeira clínica. Nossa, legal, tá? E a gente vai ter que ir um pouquinho mais para frente, né? E aí terminei minha residência, foi muito bom. Eu lembro que na época da residência, eu ainda tinha clínica em Magé, né? Eu cheguei num ponto que eu já estava ganhando ali 30%, 35%. Eu cheguei a fazer um dinheirinho, não foi muito. Eu lembro que a minha mãe me emprestou um dinheiro na época também. Eu vendi um carro e entrei de sociedade com a minha tia. Então ali eu já tive uma experiência com clínicas odontológicas. Só que era clínica popular. Os desafios eram imensos, né? Odontologia raiz. Exato. E olha lá, e que raiz. Tá? No máximo da raiz, no máximo da palavra raiz de todas. Então, naquela época, o que aconteceu? O que eu percebi, né, Dom? Que sendo dono de clínica, eu comecei, pelo menos a clínica popular, eu estava ganhando até menos quando eu era empregado. Por quê? As minhas funções subiram todas. Então, eu ia lá, prestava o meu serviço, botava os 30% no bolso e ia embora, ponto final. Depois eu tinha que
ser o primeiro a chegar, o último a sair, eu que ficava na recepção, eu que pagava E conta. paga todo mundo, se sobrar, aí que aparece no seu bolso. Não sobrar. Era exatamente isso. E poucas das vezes sobraram, Sim. né? E aí sim, no final de 2016, eu já não estava tão engajado mais, porque eu já estava lá já há 5 anos e por mais que eu desse o meu melhor, as coisas fluíam um pouco, depois retrocediam de novo. E aí eu tomei uma decisão de desistir, né? Mas eu falo que foi uma desistência provisória, Sim. né? Eu falo que o contrário do sucesso não é fracasso, o contrário do sucesso é desistência. Verdade. Então ali eu abandonei aquele projeto, por quê? Porque eu via que aquilo não ia fluir. Eu olhei para o lado assim, Dom, e eu falei, gente, tem dentistas aqui há 15, minha tia já estava lá há 20 anos, tinha dentista com 30 anos de experiência na mesma rua e colhendo os mesmos resultados. Eu falei, olha, eu não quero isso aqui para mim, eu não quero viver aqui em Magé mais, porque eu tinha clínica popular em Magé e ainda fazia residência em Teresópolis. Então, praticamente eu ia, descia a serra todos os dias. E aí, Mole não é. não foi. Mas valeu muito a pena, foi uma experiência incrível que eu tive. E aí, final de 2016, né, nada jamais me prendia em Magé e eu declarei falência. Eu falei, olha, para mim não dá mais, eu tô saindo fora daqui. Né, os meus sócios ficaram com a clínica por mais alguns meses, depois eles também acabaram abandonando aquele projeto que a gente tinha. E aí vim morar no Rio de Janeiro e, graças a Deus, as coisas começaram a acontecer. Né, nessa procura que eu estava, né, eu gosto de compartilhar muito essa parte da minha história também, que o que eu sabia fazer na época não era cirurgia. Né? Eu passei 6.000 horas dentro do hospital das clínicas de Teresópolis. Então era cirurgia de manhã, cirurgia de tarde, cirurgia de noite. Era um batidão tremendo. Né? Foram 3 anos imerso no hospital. Né? E ali realmente eu aprendi muita coisa legal. E aí quando eu terminei, o que eu sabia fazer era cirurgia. E aí eu comecei a procurar empregos aqui no Rio de Janeiro, capital. Eu sempre quis morar aqui, foi sempre um sonho meu. Mineiro, adoro uma praia, Rio de Janeiro. Até sempre quando eu estava em Magé, eu vinha pegar umas praias aqui no Rio. Então eu falei, olha, quando eu não tiver mais compromisso por aqui, provavelmente eu vou mudar para o Rio de Janeiro, né? E aí sim, nessa procura incessante, muito difícil, porque os hospitais são muito fechados, Dom. Né? Eu falo que você tem que ter o QI alto. Quem te indica? Então só quem está lá dentro, né, acaba pegando pessoas que estão, né, chegando. E eu não tinha esses contatos. Mineiro, cidade pequena, veio para o Rio de Janeiro só com a mochila. Né? Eu morei em hostel, né? Eu fiquei 1 mês em hostel, eu lembro até hoje, que R$35 a diária, né? Era 45, mas como eu fiquei o mês todo, o cara fez a R$35. Eu cheguei a dormir no carro, né? Eu cheguei a dormir em casas de amigo aqui no Rio de Janeiro, né? No primeiro contato, né? E procurando emprego, né? Ia no hospital, ia no outro. E, cara, eu passei 1 mês e meio procurando emprego nos hospitais e, assim, muito pouco sucesso. Gente, que loucura. Vale lembrar a frase do querido nosso amigo em comum, doutor Bruno Velasco: quem vê o sucesso não vê o processo. Tá vendo aí? Ó? As verdade. Pessoas veem o Patrick de hoje, nem imaginam, né, o processo que levou, né, para que chegasse aí hoje. Mas continua, quero saber dessa história. Foi muito desafio. E aí mais uma vez eu falei, olha, eu acho que o meu lugar não é aqui. Eu vou embora para Coqueiral, né? Porque, poxa vida, eu já tô aqui há quase 6, 7 anos, já tentei tudo e eu não tô conseguindo me posicionar em algum hospital. E aí, falo que é nas noites mais escuras onde as estrelas mais lindas podem brilhar, né? E dia 26 de novembro de 2016 a minha estrela brilhou. Minha mãe me ligou numa noite chuvosa, ela ligou, pegou o telefone, me ligou e falou assim, Patrick, você viu a reportagem que acabou de sair na Record autorizando cirurgiões dentistas a fazerem harmonização orofacial, a aplicarem botox, aplicar preenchimento com ácido hialurônico. E, Dom, já tinha 10 anos já, né? Desde quando eu entrei na faculdade até o final da minha residência, já se passaram 10 anos. E eu nunca havia ouvido falar que dentistas podia fazer harmonização. Então, estava naquele primeiro momento. Eu falei, olha, mãe, hoje foi um dia super difícil, né? Eu não estou bem, né? Já tentei emprego em vários hospitais, mas eu vou verificar essa informação na manhã seguinte, depois eu te dou um feedback. E aí, na manhã seguinte, eu entrei no Google, né? Harmonização orofacial, cirurgião dentista,
e vi que estava começando os primeiros cursos de harmonização orofacial. E aí fiz o meu primeiro curso em novembro de 2016 e, cara, foi amor à primeira vista, né? Que legal. Por Eu ia 3 perguntar motivos. isso, como começou essa história da estética na sua vida, né? Então foi nessa virada, né, de quase desistindo, tá? Então você que está nos ouvindo, né, não desista, né, insista mais um pouquinho, né? Eu sempre falava, amanhã eu desisto, amanhã eu desisto, amanhã eu desisto. E aí, cara, se você, né, continuar, né, se você tiver fé, se você continuar na sua caminhada, as portas vão abrir para você. Acredito nisso. E, cara, foi lindo quando eu fiz o meu primeiro curso em novembro de 2016, né? Foi surreal, né? Ali eu vi procedimentos que, para mim, até então, né? Eu, na época do hospital, Dom, eram procedimentos muito demorados. Era cirurgias de 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. E quando eu me deparei com os procedimentos de Hoff, eram procedimentos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Falei, caraca, que legal, né? Você realmente ter procedimentos bem rápidos para poder oferecer para o paciente. Não só isso. O que me chamou muita atenção foi devolver saúde, autoestima, beleza, felicidade. autoestima, felicidade, rejuvenescimento, anti-envelhecimento. Eu vi os pacientes saindo super satisfeitos do meu consultório, que isso não acontecia nem na clínica popular, nem no hospital, e começou a acontecer daquele passo em diante, né? E eu vi que estava começando, né? E se eu fizesse aquilo de uma maneira profissional, né? Investisse tudo que eu tinha na época, né? E foram tudo mesmo. Eu vendi meu carro, né? Eu vendi uma bicicleta para poder investir em conhecimento, dividia no cheque quando dava, no boleto, no cartão. Então, realmente, naquele momento, eu tomei uma decisão, né? E aí eu falo que é nos momentos de decisão que o nosso futuro é traçado. A minha decisão foi em novembro de 2016. E quando vai ser a decisão que você vai tomar? Boa! Toma! Vai! Toma logo! E se você está prestes a tomar uma decisão, toma logo, tá? O sucesso, ele ama velocidade, né? E naquela época eu investi tudo o que eu tinha, até o que eu não tinha, para poder buscar o conhecimento. Né? Só no meu primeiro ano, segundo ano de harmonização orofacial, eu cheguei a fazer mais de 25 cursos, né? No Brasil. Eu tive a oportunidade para fora do Brasil também poder estudar. Só que o conhecimento liberta. Em 2018, ele me libertou. Né? Então, olha só, eu entrei na harmonização em 2016. Passei 2017 voltando a pedir emprego, mas não mais nos hospitais, agora nas clínicas odontológicas. Sim. Então, eu mudei ali a minha estratégia. Então, eu já estava ali com, né, um conhecimento em harmonização orofacial, e aí eu fui bater de porta em porta novamente. Né? Então, botava a toxina na mochila, botava o ácido hialurônico e ia bater de porta em porta, me apresentava, olá, tudo bem? Meu nome é Patrick Peloso, sou especialista em harmonização, e não era... É porque hoje tem dessas coisas, né? Exato. A galera faz um curso livre no final de semana e joga na bio do Instagram, especialista em harmonização orofacial. Não era, mas na época É trabalhar com o que tem, né? É aquilo que eu tinha. E fui embora, cara. Amarrei a cara, saí da zona de conforto total, né? Cheguei a trabalhar em mais de 15 lugares diferentes. Cheguei a trabalhar na Zona Sul, então atendi em Copacabana, atendi em Ipanema, fui em Campo Grande, fui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, não só dentro do Rio de Janeiro, claro que Barra da Tijuca, Recreio, né? Cheguei a sublocar um espaço no início, mas saí do Rio também, Belford Roxo, Duque de Caxias, Iguaba, Teresópolis, Magé. Meu amigo, cada período eu estava num local, né, trabalhando. Né? Então, de manhã eu estava na Zona Sul, de tarde eu estava na Zona Oeste, de noite eu estava em Belford Roxo. E aí fui fidelizando os meus clientes, né? Então, gente, primeiro vocês precisam ir atrás das pessoas, vocês precisam se expor para que daqui a pouco, a hora que você presta um serviço de qualidade, esses pacientes vão retornar para você à medida que você vai realmente desenvolvendo o seu trabalho. E é aquela famosa frase, né? Não existe conforto nessa zona de crescimento. Para quem quer crescer, não tem essa de ficar acomodado. Não tem jeito. Ao mesmo tempo, o inverso também é verdade. Não tem crescimento na zona de conforto. Então, se está confortável, meu filho, você não está crescendo. Tu não vai crescer.
E é necessário suportar esse processo, viver esse processo e, ouso dizer, se apaixonar pelo processo. Perfeito, né? Não se faz bons marinheiros com mar calmo, né? O mar ele tem que estar bem tempestuoso, né? Claro que é um período, né? A gente vai ter ali, né, um período mais desafiador. Eu falo que são pequenos sacrifícios que a gente tem que fazer, principalmente no início, né? Acordar mais cedo e dormir mais tarde, né? Deixar de alguns finais de semana, de estar até com a família, com os amigos, né? Mas para poder investir em você, para poder investir em conhecimento, para poder sair da sua zona de conforto. Só que a recompensa vem. Vem sim. Né? Ela vem. E às vezes a gente tem que entender, Patrick, e para mim não foi simples entender isso que eu vou falar agora. Certo. Mas é difícil pensar em determinadas fases da vida em equilíbrio, porque ele não existe. Não. Entendeu? A gente quer ter uma vida equilibrada, onde a gente consiga ter tempo para fazer um curso, para fazer uma viagem, para se dedicar à família, para trabalhar bastante, para ter resultados acima da média. Mas é muito difícil você conseguir equilibrar isso tudo. Então, a vida é uma loucura. Em determinadas fases, ela se torna uma loucura. Exato. Mas é necessário você entender que existe um propósito maior do que você, e muitas vezes. Perfeito. E que é uma fase, né? E aí aquilo não tem jeito. Para ter resultados acima da média, você tem que estar disposto a fazer aquilo que a maioria não faz. Você tem que pagar o preço do sucesso, né? O sucesso ele tem que ser ele tem um preço a ser pago, né? E se você se dedicar, né? A luta é sempre contra nós mesmos. A gente às vezes fica, né, se comparando com o outro, né? Mas a gente precisa ser melhor do que a gente mesmo todos os dias, né? Isso. 1% melhor todos os dias, né? É isso. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E se olha para você e melhora você, né, como um todo. Sem né? comparações. Não tem jeito. Agora, escuta uma coisa. Essa é uma pergunta de milhões. Ok. É capaz aqueles que eu conheço, alguns amigos, né, que fazem essa parte de inteligência emocional, alguns coaches e tal. E se você levanta uma caixinha de perguntas, né, essa galera levanta uma caixinha de perguntas, talvez com tema livre, todos eles dizem que chove perguntas como essa. Fulano, como descobrir o meu propósito? Porque parece que eu ainda não sei. As pessoas questionam isso, né? Porque a gente sempre fala de viver do seu propósito. Descubra o seu propósito e seja mais feliz. Descubra o seu propósito e avance na sua carreira. Descubra o seu propósito e rompa nos seus negócios. Mas tá, eu sei que não existe fórmula secreta, mas se eu te perguntar aqui, Patrick, alguém aqui nos assistindo que não descobriu ainda o seu propósito, que conselho você daria? Cara, pergunta para quem te criou. Pelo menos para mim foi assim. Adorei. Cara, Deus tem todas as respostas que você precisa, né? Pergunta para Ele. Quando eu tava lá em Magé, sem perspectiva, sem qualidade de vida, com depressão, com pensamentos suicidas, eu fui ao Pai, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu dom? Né? Então, realmente, né, vai ler versículos bíblicos, vai meditar sobre aquilo, e daqui a pouco um sussurro vem. Né? Esse é o caminho que você tem que seguir. E ainda vou falar mais, eu vou assim, acrescentar o que ele falou. Você ora, você pede a Deus, mas é muito legal dizer algo que as pessoas às vezes não estão preparadas para ouvir. Faça o que tem que ser feito hoje. E talvez e o seu melhor, inclusive. Boa. E você talvez descubra o seu propósito no meio do caminho. É isso. Fazendo aquilo que tem que ser feito. É isso. Entendeu? É isso. Então eu ouso dizer o seguinte, aí gravem essa aí, ó. Talvez você, em busca do seu propósito, tenha alguma dificuldade de achá-lo. Certo. Mas talvez ele ache você. Perfeito. Eu acho legal falar sobre isso. Às vezes a gente não acha o nosso propósito, mas o propósito nos acha. Eu lembrei quando eu escrevi sobre isso, né? Eu estava lembrando de como Davi foi escolhido ali. Me lembro quando Samuel entra na casa de Jessé, pai de Davi, para poder se selecionar e ungir ali aquele que seria o rei de Israel. Ele entra e o papai lá, orgulhoso, coloca todos os filhos mais preparados, mais posudos, mais fortes, na sala para que ele escolhesse aquele que seria o cara, o rei de Israel. E Davi, nesse momento, estava lá com as ovelhas, né? Cuidando das ovelhas. E olha que louco. Eu não acredito que Davi tenha ficado assim, ei, se sobrar para mim, tô aqui na janela, tá? Aí você me chama. Não. O pai nunca imaginaria que aquele que cuidava das ovelhas era quem seria o rei de Israel, né? Ungido rei. Porém, olha, só tem esses filhos aqui?
Tem mais alguém por aí? Ah, não, mas tem um cuidando das ovelhas do lado de fora. Então chama esse que até que ele chegue a gente não começa o negócio. Eu ouso dizer o seguinte, que eu estou falando de Davi, que talvez naquele momento Davi não faria a menor ideia que cuidando de ovelhas o propósito dele seria ser o que ele foi. Né? Aquele que é cristão e aquele que não é cristão conhece, já ouviu falar alguma coisa sobre Davi. Sem né? dúvida. Então olha o propósito que esse homem carregou por tanto tempo, a ponto de ser conhecido até hoje por crente e não crente. Exato. Então ele não imaginava isso, mas enquanto ele fazia o melhor que ele podia fazer, o propósito o achou, cuidando das ovelhas naquele momento. Olha como isso é forte. Já Que parou pra pensar nisso? sacada de mestre, né? Não peça ao pai que te mostre o caminho se você não está disposto a andar com seus próprios pés. Né? Porque o sucesso ele deixa rastro, o caminho ele é mostrado, só que tem que ter dedicação. E eu pensei tanto sobre isso, inclusive falando, escrevendo, Deus falou comigo no carro vindo para cá, porque eu falei assim, cara, olha como isso é poderoso. Ele estava lá e não imaginava ali que o propósito seria esse, ok. Porém, ele está fazendo o melhor dele. Perfeito. Para uma atividade, talvez de pouco prestígio. Ok. Você olha para uma atividade como aquela e fala assim, cara, realização quase que zero. Ok. Quem você será, né, no futuro, se você é um mero pastor de ovelhas, sabe? Porém, não importa o quão simples seja a tarefa que você faça hoje. Quando você se propõe a fazer muito bem feito, viver o hoje, entregar o seu melhor, o propósito te acha. Exato. E sabe o que o propósito te acha? Eu fico imaginando, cara, que esse mesmo cara que cuidava de ovelhas e era pastor de ovelhas, ele foi capaz, por amor a elas, de enfrentar um urso e o matou. Sim. Foi capaz de enfrentar um leão e o matou. Então, olha o processo. Ok. Então, cara, por que enfrentar um urso, um leão, a ponto de lutar com ele, correr risco de vida para salvar uma ovelha, entre várias ali, sabe? Ok. Mas é fazer o melhor. Exato. É estar disponível para fazer o melhor, aquilo que tem que ser feito. Então, é aquilo que eu falo, né? A gente está falando de Hoff, de estética, de clínica, de odontologia, mas se faz o cafezinho, cara, faça o melhor cafezinho da sua vida, porque alguém pode tomar esse café algum dia e falar, que café foi esse? Carregar você, sei lá, para outro lugar. E novas portas se abrem depois disso, né? A hora que você faz o seu melhor, e independente de onde você esteja, as pessoas vão notar, as pessoas vão ver. É isso. Então estejam preparados, né? Estejam preparados. Isso é tão poderoso porque esse processo que Davi passa, né? Enquanto o propósito procura ele procura o propósito, enquanto o propósito procura ele, o preparou de uma forma que quando o tal do gigante Golias lá, que tu sabe quem é também, começou a perturbar o povo ali, por ter vivido esse processo, por ter experiência nesse negócio, foi o único que se levantou e falou, cara, quem que é esse cara aí? Né? Eu vou enfrentar esse cara aí. Perfeito. Então o propósito forja a gente, inclusive o nosso caráter prepara a gente, porque cada um sabe das suas batalhas. E a gente não pode minimizar a batalha de ninguém, porque cada um sabe onde o calcanhar aperta, onde o calo aperta. Exato. E às vezes as pessoas não pensam que a batalha que você tem enfrentado hoje, escuta essa aí, ó. Boa. A batalha que você tem enfrentado hoje, a dificuldade que você está enfrentando hoje, é o que provavelmente vai te preparar para um próximo nível, até que o propósito te encontre. Show, garoto, né? O que você sabe te trouxe até aqui. Exatamente. Mas para onde você quer ir, você tem que estar exatamente passando por tudo isso que você está passando, né? E vale lembrar que essa história de Davi, né? Ele se encheu de coragem. Encheu de coragem. Né? Então, coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garantem todas as outras. Eu tive que ter muita coragem para poder sair de Magé. Eu tive que ter muita coragem para poder bater de porta em porta, para poder pedir emprego, né? Então, levanta sua bunda do sofá, vai para cima, né? Encara a realidade ela é dura, mas é sua. Eu não posso fazer por você. A gente está aqui para poder contribuir, né? Para poder trazer uma palavra de incentivo para você. Só que você vai ter que fazer por onde, né? Você vai ter que ir atrás, você vai ter que correr, você vai ter que se encher de ousadia, de coragem, mas você vai ver que mananciais de coisas boas estão prestes a acontecer na vida de vocês. Vai valer a pena. É a galera entender que não precisa necessariamente você descobrir qual é o seu propósito para que aí sim você seja feliz. É ser feliz hoje. Boa. Entendeu? Boa. É fazer o seu melhor hoje, ser feliz com o que você tem hoje, com o que você sabe hoje, onde você está hoje, para que você, cara,
agora eu tô pronto, tô preparado, né, para coisas grandes, coisas maiores. Quando essa chave virou para você, é o que acontece, né? Então, porque você está inconformado, tudo bem, isso é bom, tá? Certo. Ou você fala, cara, eu preciso aprender a amar, a gostar, aquilo que eu tenho passado hoje, a ser grato pelo que eu tenho hoje, para que aí Deus possa me colocar em coisas maiores. Isso é bíblico, inclusive, também, né? Exato. Não tem outra fórmula, Não tem né? outra forma. Você não precisa ser feliz para ter sucesso, né? Mas assim, você não. A frase é, né? Você não tem que ter sucesso para ser feliz, né? Mas você tem que ser feliz para poder ter sucesso, né? Então realmente é isso, né? Agradeça todos os dias, vai para frente, que eu tenho certeza que portas abrirão, né, na sua vida. E Patrick, o que te move hoje? Hoje a família me move, né? Realmente agora tá Essa vindo expectativa do aí o primeiro neném. Né? Eu tô quase indo pro terceiro, gente, Coisa entendeu? boa. Tô quase tomando coragem, porque tá aí uma coisa que a gente esquece, a luta que passa quando não dorme, entendeu? Porque bebê, você esquece tudo isso, você quer ter outro quando passa o tempo, entendeu? Então, eu falei assim, depois do primeiro, não quero o segundo. Ok. Aí veio o segundo. É isso. A segunda, né? Aí passou o segundo, agora eu tô quase querendo o terceiro. O terceiro. Eu quero ter 4, né? Mas pior que eu. Aí a gente fala, não, você quer ter 4 até você ter o primeiro. Mas a família, ela realmente, ela me engaja no meu propósito, né? Os meus colegas de profissão também. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. É um prazer poder dar aula também. E aí em 2018, né, depois de 2 anos ali já vivendo de HOF, né, eu já tinha tomado a decisão de viver de harmonização orofacial. E, gente, tudo aquilo que vocês colocam energia tende a crescer na vida de vocês. Né? Tudo aquilo que a gente coloca foco expande. Então, na época, eu coloquei 100%, né, do meu foco na harmonização orofacial. Né? Tenta chegar para sua esposa e falar que você é 99% fiel. Provavelmente ela vai te matar. Adorei. Diga assim, Stephanie, eu sou 99% fiel a você. Provavelmente ela vai me dar um tiro, né? Então, gente, o sucesso ele é proporcional àquilo que você se dedica a ele. Excelente. Né? E na época, cara, foi 100%, né? Tudo que eu tinha, tudo que eu não tinha para poder realmente fazer a harmonização orofacial. E hoje se torna este homem uma referência nacional, até internacional nessa história aí, né? Que coisa boa. Porque eu fico admirado, né? Um cara que é palestrante, congressista, professor, mestre e roda Brasil afora aí ministrando cursos, né? E entregando esse propósito, dividindo esse propósito, que é o que é mais bonito. É isso. Isso me move. Com mais gente. É exato. Você falar alguma coisa, as pessoas realmente... se você devolver esperança, né? A gente está passando sempre por um momento muito desafiador. Então, você chegar com a esperança, você chegar com uma ferramenta. O Walt Disney, ele fala, Dom, que se você pode sonhar, você pode realizar também. Então, quais são os seus sonhos? A gente está aqui para poder apresentar para vocês algumas ferramentas. Né? E aí, em 2016, eu encontrei a ferramenta Harmonização Orofacial para realizar os meus sonhos. E agora eu uso essa própria ferramenta para realizar os sonhos dos meus colegas, né, de profissão, né, sejam eles dentistas, biomédicos, farmacêuticos. O universo é extremamente abundante. A gente tem 2 maneiras de pensar sobre a realidade. Uma é o pensamento de abundância, né? Tem para mim, tem para vocês. Né? Cada um tem seu ciclo de amizade, cada um está num bairro em específico, cada um está numa cidade em específica. Né? Trazendo até um pouco mais esse funil para baixo, cada um tem o seu dom, cada um é bom naquilo que se propôs a fazer. Né? Tem gente que é muito bom em toxina, tem gente que é muito bom em preenchimento, tem gente que é muito bom em bioestimulador, tem gente que é muito bom com fio de sustentação. Né? Então, se você faz o seu melhor, né, mais uma vez, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Então, isso me move muito de poder chegar com essa ferramenta que mudou a minha vida, ajudar outras pessoas a mudar a vida deles também. Legal demais. Só não pode ser preguiçoso, tá? Não, porque uma jeito coisa eu descobri. O sucesso, inclusive o propósito, odeia o preguiçoso. Demais. Porque, cara, se tu não levantar daí e fizer aquilo que tem que ser feito, Exato. como que tu encontra esse raio do propósito que tu tanto quer? Não Impossível. Porque eu ouso dizer o seguinte, que o propósito também é você conseguir encontrar, né, e entregar algo além do que simplesmente você oferta ali, seja um produto ou serviço. Ok. É além do seu produto, é além do seu serviço. Aí eu entendo que você talvez tenha encontrado o seu propósito. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, né? As pessoas chegam para mim e falam assim, cara, Dom, quando
estão me conhecendo, gosto de você porque sinto alguma coisa diferente quando converso contigo. Eu sempre ouço alguma coisa nesse sentido. Quer ver uma coisa? Toda vez que eu dou uma palestra, as pessoas falam assim pra mim, Dom, eu fico impressionado como você consegue esse ritmo, essa energia, porque eu sou meio acelerado, ligado no 220. E você termina uma palestra, sei lá, de 2, 4, 6 ou mais, 10 horas num dia sem falar um palavrão. Eu sempre ouço essa pergunta, sabe o que é engraçado? Olha isso. Sempre ouço. E eu fico, aí é um gancho que eu acredito que Deus me dá pra falar de algo muito maior que eu. Com certeza. O meu propósito. É isso. E por muitas vezes, Padre, contar uma história, abrindo o coração aqui nesse Domcast pra você, eu já me escondi, eu já escondi esse propósito, que é o que eu vou te dizer agora. Tá? Certo. Alguns sabem, na altura do campeonato, que eu sou pastor. Não sei se você sabia disso, Sim. né? Então, alguns sabem disso. E por muito tempo eu escondi, não vou dizer escondia isso, mas você sabe lá atrás isso. É aquela coisa de, caramba, eu falo de venda. Eu falo de marketing, eu falo de prosperidade, por que não? Eu falo de dinheiro. E querendo ou não, por todo o preconceito que rola aí, quando você associa essa coisa do igreja, do pastor, você tende a ser mal visto. Sim. Então a intenção lá atrás, e eu não concordo mais com isso, era aquela coisa de resguardar, né? Por tão temor que eu tinha de resguardar, poxa, mas não é isso, então é melhor eu não dizer e não envolver as coisas. Só que um dia a chave virou e eu descobri que justamente isso é o que me diferencia dos demais. Perfeito. E eu descobri que Deus me entregou um propósito, que era justamente entregar além do conhecimento sobre marketing e vendas, entregar algo a mais, que talvez através de outro profissional eles não teriam acesso a esse tipo de conhecimento. Então hoje eu consigo, para todos os meus clientes que se tornam amigos, de ligar para ele e falar assim, ei, quero conversar com você, mas conversar sobre o quê? Eu quero marcar um papo para ir aí, porque eu vou orar por você hoje. Boa. Eu faço isso. Dom, mas eu tô com um problema aqui, não sei o que fazer e tal, eu vou resolver o seu problema. Eu chego lá, o que a gente vai fazer, Dom? Nós vamos orar. Isso. Entendeu? Eu sei que meu filho está doente, o filho do cliente está doente, eu vou lá e eu faço aquilo que tem que ser feito. Né? Como um missionário, assim, me colocando na posição de entregar além daquilo que o profissional, né, Dom, pode solucionar, sabe? Isso para mim é propósito. É isso, é sempre fazer algo a mais. É né? sempre fazer algo a mais e fazer com que as pessoas identifiquem o motivo pelo qual você se doa e você faz o seu melhor todos os dias. Boa. Que às vezes vai além só da sua competência técnica, do seu conhecimento. Exato. E ainda vou falar mais, vou estender aqui para você. Na maioria das vezes, acredito que na altura do campeonato, você já deve ter percebido isso. Muitos casos não rompe, não vence, não assim arrebenta a boca do balão aquele que é necessariamente o melhor naquilo que faz. Claro que a gente luta, estuda e batalha para sermos melhores e sermos referências. Mas em muitos casos não é. É aquele que entrega um pacote completo. E esse pacote completo, em alguns casos, tem a ver com o seu propósito. Como você consegue deixar aflorar aquilo que você tem e aquilo que você é. Isso vai agradar um grupo, vai desagradar outros. Exato. E não tem problema. Você vai perder clientes, parceiros e amigos? Que ótimo. Mas vai se aproximar de você quem se identifica com seus princípios, valores e o seu propósito. Exato. Quem está alinhado com isso. Perfeito. Não tem como agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo, né? O maior mestre que já passou na Terra conseguiu essa façanha. Quem diria nós, né? Então, realmente, escolha ali o lugar onde você quer atuar, né? Escolha ali a filosofia que você quer seguir, né? Faça sempre algo a mais, né? Sempre ser o melhor ali, realmente, para o cliente, né? Para o seu, né, consumidor realmente ficar satisfeito com aquilo e poder voltar e comprar mais de você. Né? Em vez de você ficar procurando por mais clientes no mercado, fideliza os seus primeiro, né? Que realmente isso é muito importante para o seu crescimento. Anotei uma pergunta para te fazer. Bora. Seus sentimentos não podem confundir o seu propósito. Como controlar, nesse mundo louco que a gente vive aí, as nossas emoções? Nossa, pergunta difícil, né? Essa pergunta é boa. É boa porque às vezes a gente deixa tomar e se precipita por conta de sentimentos. Perfeito. Né? E como eu faço para controlar isso e fazer com que isso não atrapalhe o meu propósito? Cara, eu adoro praticar meditação. Então a meditação ela me ajuda muito, né, nesses picos de ansiedade, né, e às vezes depois um pouco de frustração. Porque a vida ela é cíclica, né, Dom? Nem todos os dias a gente está com a super autoestima elevada. Verdade. Tem dias que são muito desafiadores para todos nós. Tá? Nunca queira comparar o nosso palco com o seu bastidor. Né? A gente realmente passa por desafios. Quer dizer, o que a gente posta no Instagram, nas redes sociais, é o ápice. Né, É o seu melhor. É o melhor que você teve. São segundos, frações de segundos
do seu dia. Ontem, por exemplo, eu estava até falando isso com a minha esposa. A gente foi tomar um café ali perto da praia e tava aquele pôr do sol lindo, maravilhoso. Não, vamos parar aqui, vamos fazer uma foto, vamos O fazer celular um sai do bolso vídeo. sozinho, não sai não? Não. Pra fazer um story? Foi aquilo. Foi tipo automaticamente isso. Cara, mas depois daquele momento pegou um trânsito, cara, tudo parado. Eu falei, cara, que caos. Isso também e a gente não postou. É. Só postou aquele pôr do sol maravilhoso, indo embora com aquela musiquinha de fundo. Pois o trânsito violento a gente não mostrou. Então é isso, gente. A gente só mostra realmente coisas boas nas redes sociais. Não queira comparar, né, o nosso palco com os bastidores de vocês. Todos nós temos muitos desafios. Então a meditação, ela me ajuda muito nesse quesito, né? O contato com a natureza também é uma coisa que realmente sempre, né, é ali uma válvula de escape, né? A conexão com a praia, com a montanha, com a trilha, são coisas que eu faço para realmente manter esse equilíbrio. Legal. Na maior parte do tempo. Boa dica, boa dica. Outra coisa muito legal que eu coloquei aqui, ó. Eu sou um daqueles que eu não gosto de associar, eu luto contra isso, e vou me explicar para ser bem interpretado aqui, tá? De associar necessariamente esse mercado que a gente hoje vive e trabalha nele, estética, que é um mercado lucrativo, que é um mercado rentável, mas eu não gosto dessa associação direta e obrigatória do mercado de estética, do nicho de estética, a luxo e riqueza. Para não associar e não parecer que para que você esteja neste mercado, você tem que usar roupa de luxo, marca, aquela coisa toda, tá? Não é isso. Você vai estar apresentável, bem vestido, porque você fala de estética, de autoestima, tudo bem. Mas não é associado a luxo. Mas por que eu estou comentando sobre isso? Certo. Porque tem muita gente, talvez que esteja nos assistindo, que está começando e entrando nesse mercado agora. Justamente pela promessa de ganhos, né? Promessa de ficar rico, promessa de ganhar dinheiro. Pode acontecer? Pode acontecer, mas entram pela motivação errada, sem entenderem o verdadeiro propósito que nós fazemos aqui e que, na verdade, o dinheiro se torna uma consequência para muitos, tá? Porque eu coloquei aqui, ó, se o seu propósito for somente o dinheiro, fica mais difícil você passar por turbulências que esse nicho, que o nosso trabalho, qualquer um outro, a gente precisa lidar com elas. Certo. Então, se você mira no dinheiro, fica difícil você enfrentar turbulências que acontecem e acontecem. Como é que é o corre de quem trabalha nesse negócio aí? Vai? É mole, cara, como às vezes a vida do Instagram mostra? E que corre que a gente passa, né? Realmente. Até pode fazer um barulho aqui, ó. Vai. Se abdicar da família, né? Você ter que ir para outros estados, ir para outras cidades, né? Você realmente sempre entregar o melhor. Então tem todo um trabalho envolvido, né, nessa área. Claro que se for o seu propósito, né, se for sua missão, né, se você fazer isso de verdade, ele vai te trazer as recompensas, né? Mas não é do dia para a noite, né? Para mim ali, Dom, foram quase 12 anos de estudo, né? Legal você falar disso, porque o Patrick é da época, né, daqueles que entraram na harmonização, dos pioneiros lá atrás. Porque, querendo ou não, é algo relativamente novo. Super novo. Então, a maioria dos que você falam hoje, eu estou acostumado também nesse mercado, com um monte de gente aí, né? Quanto tempo você faz a harmonização? 2, 3 anos, 4 anos já é bem difícil você encontrar. Já. Entendeu? 2, 3 anos. Então, a gente está falando de alguém que está fazendo isso há 8, 9, quase 10 anos aí. Exato. Então, uma pergunta que eu fiz à doutora Fernanda e também vou fazer a você agora. O que mudou, por exemplo, na harmonização facial de 8, 10 anos atrás para hoje? O que você acha que mudou? Cara, tem muita coisa boa agora, que na época não tinha. Quando eu comecei em 2016, eu sou da segunda leva, né? Veio a primeira leva de professores em 2012, mas era tudo muito obscuro ainda. E aí de 2016 veio esse novo movimento, né? E aí 2019 explodiu, onde o CFO, né, que é o Conselho Federal de Odontologia, reconheceu a harmonização orofacial como uma especialidade dentro da odontologia. Então, na época, a gente tinha muito pouco produto, né? Era uma toxina, preenchedores ali de média e baixa reticulação. Hoje tem muita coisa boa no mercado. Então, isso mudou. Novos produtos, né? Produtos mais potentes. E a informação está chegando mais leve hoje para os nossos pacientes. Hoje existe mais procura, né? Steve Jobs, ele tem até uma frase que ele fala que as pessoas não sabem o que querem até você mostrar para elas. Então, hoje, com a exposição das redes sociais, né? Com essas empresas lutando com a gente também, os pacientes estão recebendo essa mensagem um pouco mais rápido, um pouco mais direto e estão procurando a gente um pouco mais do que naquela época. Legal, legal demais. Escuta uma coisa, um ponto que eu coloquei aqui que eu acho super legal também a gente falar um pouquinho é o seguinte, ó. O risco de não ter um propósito
Ok. é aceitar qualquer proposta. Opa! É forte isso, é poderoso, né? E eu coloquei sobre isso aqui, sabe por quê? Eu lembrei de um episódio que aconteceu na minha vida. Ok. Nas últimas eleições da minha cidade, não vou falar nomes, então eu posso falar aqui. Tá. Da minha cidade, para prefeito, aquelas coisas todas, né? Não foi um só, não. Foram 3 candidatos, me perturbaram o juiz, batendo na minha porta no escritório, porque queria que eu coordenasse as campanhas dele. Certo. É porque eu não trabalho com política, não conheço, não vou falar que não sei nada, eu sei o que a gente se estuda e tal, mas bom. enfim, nunca tive nenhuma experiência lá e, sinceramente, não tenho nenhum interesse nisso. E eles me procuraram para coordenar essas campanhas e, principalmente, coordenar campanhas na internet. Aquela coisa de quando a gente vê aí bons resultados de players importantes fazendo boas campanhas de internet, inclusive alguns que ganharam, né? E foram eleitos por conta disso. Então, Dom, a gente quer que você faça tráfego. Fazer tráfego, não é tráfico não, tá? É tráfego pra gente nas redes sociais, porque a gente acredita que isso pode ajudar. Eu disse que não fazia esse tipo de trabalho. E não teria problema que se fizesse, mas eu não faço, não quis fazer, não tinha tempo para fazer. Aí eu falei assim, não é muito a minha praia e não tenho experiência com política nesse negócio, então tá bom fazer. Não, você não tá entendendo, a gente vai te dar uma secretaria. Não, você não tá entendendo, X% da verba mensal da secretaria é sua. E eu falei assim, meu Deus, mas quando tem gente que não entende o seu propósito... Cai aí. Você cai, porque eu estava falando ali de muito dinheiro. Ok. De muito dinheiro. Então, quem não entende o propósito, aceita qualquer proposta. Então, você está se vendendo por muito pouco. Pouco demais. A Stephanie fala muito isso, inclusive no nosso treinamento, que quando você está quase chegando perto do seu propósito, vem uma proposta tentadora, né? Que te tira do foco ali, realmente te leva para longe do seu propósito, né? E nem tudo é dinheiro, né, Dom? Realmente, um cara que ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro, né? Então, dinheiro não é tudo, é verdade. Claro que dinheiro é bom, né? Dinheiro é bom que realmente você vai ter uma melhor qualidade de vida, né? Você vai poder ajudar as pessoas que você ama, você vai poder ajudar algumas instituições de caridade, mas é muito mais do que isso. Você sabe que, você falando sobre isso, eu me lembrei de uma coisa que eu não tinha pensado, não está por aqui. Hoje, eu acho que o meu propósito ele foi aperfeiçoado. Okay. Eu descobri que eu posso levar uma mensagem, aquilo que eu acredito, para mais pessoas, e pessoas essas que talvez teriam um pouquinho mais de dificuldade de ouvir pelo meio em que vivem. Ok. Sabe? Isso é uma verdade, né? A galera que tem, às vezes, grana, dinheiro, nós conhecemos muita gente assim. E essas pessoas, alguns são mais descrentes. Não acreditam muito nessa coisa de fé. Não, é na força do braço. Se não trabalhar, não, você vai ver isso. E a gente sabe, né, que existe uma influência, algo que não depende da gente, que a gente tem que estar ligado. Então, quem vai falar de Jesus? Quem vai falar de Deus para essas pessoas? Que seja eu. Amém. Então, hoje eu entendo que existe um propósito maior e que ele foi aperfeiçoado. Porém, lá atrás, se você me perguntasse assim, Dom, o que você pensava que era, né, o seu propósito? Sabe qual era? Falando de prosperidade, eu queria falar um pouquinho aqui. Eu pensava o seguinte, nós, cristãos, querendo ou não, existe um conceito errado, né, na nossa formação cristã, daquela coisa de você viver 100% na dependência de Deus, mas confundir o que significa dependência. Para muitos, dependência de Deus é você ficar aguardando Deus te abençoar e ele entregar alguma coisa para você, o carro aparecer na sua garagem, a casa nova entregar, tá aqui a chave, e ser dependente de Deus não é isso, entendeu? Então, muitos têm problemas, inclusive, em falar de dinheiro, falar que você tem que trabalhar, falar que você tem que trabalhar muito, inclusive, porque sempre parece, isso já aconteceu comigo lá atrás, que você estava escolhendo a pior parte. Então, se eu tinha que trabalhar naquele dia, era um compromisso sério do meu trabalho, e tinha alguma responsabilidade em que talvez um compromisso na igreja, você não podia ir porque você tinha que escolher a melhor parte. Você consegue entender? Sim. Eu vivi esse conflito muito tempo lá atrás. E eu falei assim, cara, ser cristão não é isso, né? Ser cristão não é isso, e ser dependente de Deus também não é isso. E aí eu comecei a pensar assim, cara, é possível que você avance, que você cumpra seu propósito, que você viva e não negocie os seus princípios, né? E você se mantenha firme, né? E seja próspero.
Uma Então, coisa vai linkando na vai, outra. porque eu Incrível. pensei assim, cara, por que não viver a prosperidade? Viver tudo aquilo que Deus prometeu a mim, inclusive tá ali na Ok, Bíblia, né? certo. Eu acho que é incompatível você ser chamado hoje de filho de Deus, aquele que é dono do ouro e da prata, e você não viver abundância. Boa, No mínimo existir que pode existir um processo aí, que é algo que você tem que aprender, ok. claro. Mas é incompatível um Deus que é dono de todas as coisas e você viver na mediocridade. Eu acho incompatível. Exato. Então, assim, o meu desafio, e talvez o meu propósito lá atrás, seria tentar, né, avançar e prosperar, mostrando que é possível fazer isso sem negociar princípios. Boa, boa. Entendeu? Porque tudo que é do Pai é nosso, né, Dom? Não é? Quando você internaliza essa mensagem que tudo é meu, né, tudo eu posso naquele que me fortalece, né? Realmente isso Você vai não tem te noção entrando, como eu levo esse né? versículo a sério. A gente fala, até as pessoas que não conhecem tanto a Bíblia falam isso, conhecem esse versículo, mas não tomam posse disso. Assim, quando você fala assim, eu posso todas as coisas, todas são todas. Todas, exato. Você não pode algumas coisas Não. naquele que te fortalece, você pode todas as coisas. Quando ela diz que você é mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu nasci pra dar certo. Já fez aquela pulseirinha, né? Eu nasci, Sim. já deu certo, eu nasci pra dar certo. Já foi. Se ela diz que ele traz à existência aquilo que não existe, se for Boa. necessário pra me abençoar, Ok. ainda que não exista, você olha pra situação hoje e fala assim, cara, não tem como. Tô quebrado, tô falido, não vou avançar. É aí que entra a tua fé. Exato, exato. Tem um versículo lindo, né? 2, né? O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, né? Claro que o que precisa faltar, vai faltar, mas para o seu desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual também, né? Então, realmente, acredite, que eu tenho É isso. certeza que coisas boas estão prestes a acontecer na vida de Patrick, vocês. a chave pra ser constante. A chave para ser constante. Claro, eu tenho que ter muita disciplina, tá, Dom? Eu já passei períodos super desafiadores na minha vida, como qualquer outra. Então, a disciplina, ela me deixa constante, né? Então, sempre acordar ali no mesmo horário, né? Ter ali o hábito da leitura, né? Tomar um bom café da manhã com a sua família, né? Para poder começar o dia bem. Eu adoro fazer atividades físicas. Hoje eu acordei 5h30 da manhã, já tomei uma coça no jiu-jitsu. Foi 30 minutos apanhando. Agora é justo, é melhor do que eu. Eu tava no trânsito essa hora. Vai. Depois fui para academia com o personal, mais 40 minutos de porrada. Então isso me ativa, né? Então quando eu crio essa disciplina diária, né, de estar acordando antes do sol nascer, de estar lendo um bom livro, né, de tomar um bom café da manhã, de fazer atividades físicas, quando isso não acontece, isso me deixa um pouco mais cabisbaixo. Então eu procuro na disciplina, né, manter essa alta produtividade. Essa pergunta que eu te faço agora, pra gente quase caminhando pro final, não é minha não. Me fizeram aqui, eu vou só repassá-la pra você. Vamos tá lá. bom? Eu coloquei aqui, ó. Tem gente que desiste do propósito por causa das pessoas. A gente lida no meio do caminho com pessoas difíceis. E a Demais. pergunta era, como lidar com pessoas difíceis? Cara, que pergunta boa, né? Essas pessoas estão no caminho de vocês justamente para fazer vocês crescerem, tá? Então não é sobre elas, não é sobre você, né? São pessoas que estão... Eu ressignifiquei isso, né? As pessoas difíceis me tornaram meus grandes professores, né? Então as pessoas em Magé que me trouxeram muita dificuldade foram grandes professores que me fizeram chegar hoje aonde eu estou, né? Lá em Teresópolis também, algumas pessoas desafiadoras foram grandes professores, grandes mentores que me ajudaram a chegar até onde eu estou aqui hoje. Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui onde eu estou hoje, né? Então ressignifica essas pessoas, né, desafiadoras na vida de vocês, né? Se tornem ela como mestre, como mentores, para que vocês possam ir para o próximo nível. Legal demais. Anotaram essa? Mais uma pergunta que também não é minha, tá? Nessa exposição, nesse crescimento, a gente avança e nesse universo que a gente vive, a concorrência ela tá acirrada. Eu uso até dizer que o mercado da harmonização hoje, da estética hoje, ele tá meio até prostituído. Eu não sei, não encontro outra palavra. Ok. É essa, né? Porque assim, semana após semana se formam novos profissionais Exato. de cursos livres e tudo bem, tem que fazer curso mesmo, mas é um atrás do outro e tem um prédio comercial do mesmo andar, tem 3, 4, 5 clínicas fazendo harmonização. Verdade. Como é uma pergunta da galera. Como lidar com essa concorrência e como se diferenciar nesse mercado que é cada vez mais competitivo? Vai. Boa pergunta. É se tornar referência em algo, né? Hoje a gente tem muita gente, Dom, fazendo harmonização, mas poucos profissionais ainda, né? Poucas Legal. pessoas realmente fazendo de verdade, né? Com sangue nos olhos. Então se torne referência em algo, né? Você como profissional da área da saúde, principalmente vocês, harmonizadores faciais,
obrigatoriamente vocês têm que saber de todos os procedimentos, né? Desde rejuvenescimento facial, toxina, preenchimento, bioestimuladores, fio, até a parte cirúrgica, você tem que saber de tudo isso. Mas vocês não vão ser bons, né? Vocês não vão ser referências em todas essas áreas. Então escolha aquilo que você possa se tornar uma referência. Por exemplo, o Bruno Velasco, ele é um grande professor de harmonização, mas hoje ele é referência em preenchimento, né? Faz um super preenchimento labial. Hoje a gente tem a doutora Rafaela Mello, que trabalha junto comigo no meu consultório, sabe de tudo, é especialista em Hoff, mas hoje ela é referência em nariz. Então, saiba de todos os procedimentos, mas aquilo que mais você gostar, Legal. se torna melhor naquilo. Essa dica é incrível, é incrível. E olha, a gente sabe que você falasse um pouquinho, você tem, não sei se é bem um treinamento, um curso, você vai explicar, né, do 3P aqui, e queria que você fizesse assim um comparativo, essa associação entre esses 3 palavrinhas mega ultra power poderosas, né? Como é que a história é paixão, propósito e prosperidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso pra gente caminhar e encerrar? Vai. Coisa boa. Esse é um projeto que Deus colocou no meu coração. Eu confesso que eu relutei muito de trazer ele à tona, né? Foram vários treinamentos que eu fiz para poder elaborar esse treinamento, que é isso, é paixão, propósito e prosperidade. Nesse treinamento a gente vai falar muito de bloqueios. Eu, principalmente, fui muito bloqueado na infância, e não só eu, mas todos nós somos bloqueados. Eu tinha muitas crenças limitantes. Então, é justamente para poder trazer à tona, né? Quais são os seus bloqueios, quais são as suas crenças limitantes, para a gente poder ressignificar isso para que você possa ir para o próximo nível. Então, se a gente identifica a sua paixão, né? O que faz o seu coração vibrar, né, o que te levanta da cama todos os dias, e a gente linkar com o seu propósito, né, que é você servir o maior número de pessoas possíveis com o seu dom e o seu talento, né, isso está num livro incrível também, que para mim é o melhor livro de todos, né? Peguei na cabeceira do meu pai, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra, e a 7ª lei é a lei do Dharma. Quando você pega o seu dom e o seu talento, e você serve o maior número de pessoas possíveis, a prosperidade ela há de acontecer na sua vida. Então, qual que é o objetivo do método 3P? É identificar sua paixão, linkar sua paixão no seu propósito, e isso, consequentemente, vai te trazer muita prosperidade. Então, olha, para fechar, a última pergunta desse episódio. O que é ser próspero para você hoje? Vai! É ter paz no seu coração. Opa, adorei. Eu não sabia que ele ia responder isso, mas é o que eu acredito. É você ter paz, é você acordar leve, né? Você sorrir para a vida, apesar dos desafios, mas todos os desafios vai passar. Então, prosperidade é você sentir aquela paz inabalável que vem do Senhor. Tem a ver com dinheiro? Tem, mas nada paga ter a paz que excede todo entendimento e ser feliz. Glória a Deus. Porque o dinheiro ele é uma consequência, ele vem tudo bem, a gente gosta dele, mas nada paga, né, a falta de paz, de sossego, né? Amém. Dinheiro nenhum compra e paga isso, né? É isso aí. Patrick, foi excelente o papo contigo, obrigado, Amém, tá? irmão. Mais uma vez por estar aqui. Espero que você volte mais vezes. Claro, cara. Sou seu fã, de verdade. Quer dizer que eu te admiro demais, você, Stephanie lá. Quero Obrigado, que a gente seja irmão. mais próximos aí, Amém. pra gente desenvolver essa amizade, parceria, tá Amém. bom? Conta comigo, Obrigado tá? mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, eu não falei isso no início do episódio, mas vou falar agora. A mão não cai se curtir, né, o vídeo aqui, se passar a seguir aí no canal. Vou pedir até depois pra edição pra inverter esse negócio aqui. Não tem problema não, que aqui é tudo ao vivo aqui, tá? Então não cai a mão, não dói. Então clica aí pra seguir, ativa aí o sininho, tá? Curte esse episódio, compartilha esse negócio aí, comenta, diz o que você achou, se você assistiu aí, que vai ser um prazer conversar com você, tá? Patrick, manda o último recado pra galera aí, pra gente fechar e vamos que vamos. Pessoal, semeie a boa semente, né? Tem um versículo na Bíblia que é a parábola do semeador, né? E o semeador ele é Jesus Cristo, e ele era ambicioso. E ele foi semear as boas sementes. As primeiras sementes caíram no solo, os pássaros vieram e comeram. As segundas sementes caíram em solos rochosos e foram queimados pelo sol. A terceira sementes caíram em meio dos espinhos e foram sufocados. Mas se você continuar a semear a boa semente, daqui a pouco a semente vai cair em bom solo, um solo extremamente fértil. É isso, top. Galera, beijo, até a próxima, até o próximo episódio. Valeu! Fiquem com Deus.